Olá, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Por aqui está tudo em ordem, graças a Deus. Hoje mais uma live bacana, onde a gente vai falar sobre um assunto bem pertinente. E aí com uma pessoa também muito legal. Bom, antes de mais nada, a gente vai assistir uma vinheta para que a gente comece aqui o nosso bate-papo. Que vocês sejam todos muito bem-vindos. Agora, em definitivo, com grande prazer que eu faço as honras de receber hoje Francisco Zanetti no nosso programa, né? E hoje a gente vai discutir um assunto bem legal. Por favor, Francisco, se apresente para as pessoas aí. Boa noite, Jairo. Boa noite a todos os participantes da live, aqueles que seguem o Recuperação em Foco, os que não estão seguindo, dá um like, começa a seguir o projeto, o Jairo, todo o time de idealizadores, todo esse staff, né, do Recuperação em Foco. Hoje somos dois aqui, né, Jairo? Mas tem uma turma aí que te acompanha e que vem depositando energia e muito foco no projeto, né? Então, boa noite a todos. Eu me chamo Francisco Zanetti e hoje eu atuo como gestor comercial no Novo Mundo, Centro Terapêutico aqui em Itu. A partir de hoje, um parceiro aí do Recuperação em Foco. A ideia é vir bater um papo com vocês responder perguntas, poder fazer uma troca bacana aí com o Jairo de assuntos pertinentes. Se alguém trouxer perguntas e questionamentos, nós vamos debater. E, naturalmente, falar sobre o assunto, sobre o tema, né, que foi escolhido. E é isso, estamos na batalha já há alguns anos, né, para elevar o nível, melhorar o atendimento e tornar a nossa área de dependência química, saúde mental, uma área de relevância em âmbito nacional e que as pessoas possam ter tranquilidade, credibilidade quando virem a contratar ou pesquisar sobre o assunto, né? Nós estamos aqui para isso, para melhorar o discurso, para melhorar a didática da dependência química. Perfeito, perfeito. Zanetti, é grande prazer tê-lo aqui e, né, já você deixou ressaltada aí a questão de dar um like, né, faz toda a diferença também. Não procuramos só isso, né, mas que seja, né, para que a gente continue aqui oferecendo para as pessoas orientação, né, acolhimento de uma maneira ou de outra. Através das lives, muitas pessoas me procuram e através dos endereços que estão aqui também, né, como estava na vinheta, as pessoas acabam procurando, tirando dúvida, querendo saber um pouquinho mais, enfim, aí até indicação para alguns modelos de tratamento. E aí fica a dica para vocês que estão entrando pela plataforma Facebook, que você tenha o acesso aí também, né? O Facebook, ele disponibiliza o teu comentário a partir que você faça o ingresso nesse streamyard.com/Facebook. Você fazendo, vai aparecer o seu comentário com a sua foto. Então, clica no meio da tela, vai ser direcionado para uma outra telinha onde vai ter a descrição da live, e lá embaixo tem o endereço azul, você faz aí o ingresso e volta para cá e contribua com o seu
comentário. E você que está vindo pela plataforma do YouTube, tudo normal, toque o sino, vai receber as notificações a partir de hoje, e aí deixe o seu comentário, a sua dúvida, e também compartilhe esse momento conosco. A live fica gravada, mas ao vivo também vocês são muito bem-vindos aqui. Bom, hoje o assunto diz respeito a arte, né? A arte da adaptabilidade da recuperação. E aí nós pensamos nesse tema por conta dessa diversidade, né? De vários olhares que compõem uma boa recuperação. Estar em recuperação faz toda a diferença de estar em tratamento, né? Então, a gente em discussão isso nos bastidores aí, decidimos por esse tema. E aí também, se você quiser contribuir com o que você entende sobre a arte de se adaptar em recuperação, faça o seu comentário, tire sua dúvida, a gente está aqui também para poder aprender junto com vocês e trocar essa figurinha. Né? Bom, eu diria, de largada, assim, que é um tema que faz todo sentido para mim, Francisco. Porque, assim, estar em recuperação é um movimento que requer, todos os dias, os meus olhares para a recuperação diferentes. Por quê? Você também falou nessa questão de melhorar, né, a adaptação, de você entregar um serviço mais... ofertar uma proposta nova de um serviço de acolhimento. E aí também eu transfiro essa fala, essa frase para a minha recuperação. Eu preciso todos os dias me adaptar com as consequências que tem no mundo, as divergências, enfim, a vida da gente é cíclica. Hoje ela está de um jeito, amanhã você vai transformando, ela vai se tornar de outro jeito. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre essa escolha desse tema para a gente. Legal, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E aquela coisa, até voltando um pouquinho nessa arte de adaptação na recuperação, não estou falando do recuperação em foco em si, eu estou falando da nossa área como um todo, nessas questões de mídias sociais, Facebook, Instagram, não vou entrar muito no TikTok, mas mais no Facebook, Instagram. Como a gente trabalhou muitos anos com a questão do anonimato, né, daquela questão de não se tornar um estigma a dependência química, então muitas vezes as pessoas evitam de seguir, né, evitam de se mostrar ali, e a gente entende, né? Eu entendo que tem muito dependente químico, muito adicto, que nesse exato momento está tendo a oportunidade durante um tratamento, de encerrar um tratamento, e começa a querer ficar em recuperação, manter-se em sobriedade. Mas as referências que são como, por exemplo, aí sim eu cito recuperação em foco, às vezes o cara fala, mas se eu seguir lá, se eu ficar, vai parecer que eu realmente, aí o meu chefe vai ver, minha superintendente vai ver, a prima vai ficar sabendo, o vizinho, então a gente precisa, quando a gente está falando da arte de se adaptar em recuperação, a gente está falando exatamente disso. Um dependente químico em recuperação, ou aquele que se identifica como adicto, depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, ele precisa entender que recuperação não é droga. A abstinência não é droga. Sucesso está relacionado a uma vida transparente, que ele identificou um processo devido à doença, mas que hoje ele não a vive mais. Então, esse é o primeiro movimento, quando eu trago esse assunto, por exemplo, no Novo Mundo, para os pacientes, para a equipe profissional, aos pais, aos responsáveis, às esposas, aos filhos do paciente. Né? Estar em recuperação, estar em transformação dessa abstinência, nós temos que levar muito conteúdo. Nós precisamos capilarizar as opções do paciente. Não simplesmente uma velha frase já desgastada do famoso usou, perdeu. Como se aquilo fosse a única coisa que o paciente em tratamento tivesse como opção ou como projeto de vida. Né? Parou de usar, e aí só vai ficar brigando todo dia para não usar, e se usar ele perde de novo e volta para o tratamento. Então a questão é dar repertório, construir repertório com o paciente. Qual que é o histórico daquele paciente? Né? O que ele fez num certo período da vida dele, antes de realmente entrar num período agudo da drogadição. Porque, realmente, quando um paciente, uma família,
quando a sociedade impele aquele paciente, aquele indivíduo a um tratamento, porque naturalmente ele perdeu o controle. Naturalmente ele está cheio de questões pessoais, de angústias e ressentimentos que são necessários naquele momento profissionais qualificados, gabaritados para uma observação 24 horas ou para uma construção de um projeto técnico para estudo de caso. Isso é um fato. Mas antes de chegar nesse período, o que foi que ele construiu? A gente estava falando rapidamente sobre neuropsicologia, neurociência, neuropsicologia, né, antes de entrar, e eu acho interessante a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso, porque quando a gente está falando um assunto pertinente nesse sentido, a gente está falando de memória afetiva. Exato. Nós estamos falando desse estudo, né, de uma função cognitiva, onde eu vou buscar com o meu paciente algo que realmente o satisfaça. Uhum. Porque, às vezes, a gente tem que ter essa inteligência, né, no tratamento, de adaptar o paciente. Olha, não dá para falar muito do que fez você chegar aqui, mas vamos tentar buscar um pouco antes para você falar, putz, eu tenho onde me agarrar. Verdade, eu já fui um bom aluno. Verdade, eu já comecei uma faculdade e não encerrei. Talvez eu tenha que voltar a fazer ela. Putz, eu fiz uma faculdade e não encerrei, mas eu sempre quis fazer outra. Vamos procurar um curso. Cara, faz muito tempo que eu não vou no cinema. Nossa, eu nunca joguei um futebol. Depois que eu, sei lá, abandonei mesmo a vida esportiva na adolescência, faz anos que eu não entro para jogar um futebol. Faz anos que eu não vou num camping brincar num escorregador. Então, assim, são coisas que parecem ser singelas, mas a gente precisa tornar uma memória, nós precisamos ter atenção a isso ao paciente, porque só dessa forma, uma outra coisa que a gente traz muito aqui no Novo Mundo é fazer com que o paciente se sinta protagonista da sua recuperação. Tá? Não tenho nada contra a questão de que é necessário profissional, como eu já falei, é necessário profissional em total sanidade para guiar o tratamento. É importante a família ser participante de um tratamento. Mas quando a gente dá a oportunidade do paciente ser protagonista, ele ter voz ativa, então a gente traz uma nova visão, uma nova perspectiva de fato para trabalhar com esse paciente. Esse paciente se sente confortável em falar, gente, estou com vontade de usar, mas isso não significa que ele vai usar. Por muitas vezes um paciente, ele guarda isso para ele, e aquilo gera uma angústia, e sem saber pedir ajuda, o que ele faz? Ele abandona o tratamento, ele se torna fugaz ao tratamento, ele se evade do espaço de tratamento. Né? Eu não estou falando do Novo Mundo, estou falando de um contexto geral. Né? Então, acho que eu estou trazendo aqui uma informação que diversos outros profissionais podem começar a ter essa observação, né? Esse viés mais próximo do paciente. E aí que a gente chama o verdadeiro tratamento humanizado. Esse é o verdadeiro tratamento humanizado. Uma família que muitas vezes é codependente, ou não sabe lidar com a situação, mas que se coloca na condição de família, vou necessário e vou acreditar nesses profissionais. Logicamente, os profissionais que eu estou falando é dentro de um centro terapêutico, de uma clínica, do hospital especializado, credenciado, regularizado, em locais adequados e que naturalmente vão estar investindo o seu tempo em prol do sucesso do paciente. Perfeito, perfeito. Que bela entrada de assunto, né? Porque você já colocou 2 ou 3 frases aí que me chamou a atenção. Usou, perdeu. Isso aí está retrógrado. Isso não existe mais, né? É a mesma coisa de você oferecer um tratamento onde vai ter ali teu espaço de espiritualidade, de trabalho e acabou. Quando eu falo usou, perdeu, eu estou levando o cara lá para o início do jogo. E hoje as adaptações foram constituídas, por isso que hoje tem RDCs, por isso que hoje tem adaptação, por isso que hoje tem Constituição e a parte legal e administrativa que fazem toda a diferença nessa evolução de tratamento. E se a parte legal da estrutura, né, física tem uma adaptação nova a todos os anos, ou não sei de quanto em quanto tempo, a adaptação do programa também existe. Inclusive da adaptação dos profissionais. Tem cursos livres por aí para poder estudar, saber um pouco mais. Tem a questão da discussão de caso, que para mim é um ganho e tanto dentro da equipe, quando você tem um momento de discutir cada caso,
específico dos seus pacientes, do garoto que não está muito envolvido, ou do idoso que já está entregue. Vamos fazer o quê? Que manejo que vai ser feito com um alcoolista que está aí há 40 anos no álcool? Pô, que olhar que eu tenho clínico ali para poder dar a ele uma estabilidade, para que ele consiga entender a forma de ser protagonista da tua história, né? E essa outra também, que é a questão que eu queria deixar aqui, ser protagonista. Quem não quer ser protagonista da própria vida, cara? Todo mundo quer. A hora que você tem um juízo, né? Daí a questão da psicoeducação, a hora que você tem um juízo mais tranquilo, mais equilibrado, a hora que você tem noção do que você tem por espaço, por pessoa, por consequência, peraí, agora eu quero tomar rédea. Quem não quer isso? Só que em algum momento da vida do sujeito que foi acometido por transtorno por substância, ele perdeu o sentido. Por quê? A substância falou mais alto. A única relação, por exemplo, minha relação, Francisco, a minha única relação que eu tinha durante o meu uso de drogas crônico, que era pro final, assim, do ritmo, que eu fiquei, né? Cara, eu não tinha relações com pessoas, eu não tinha relação com nada, inclusive só com a substância. Era só com a substância. Então, quando eu quebrei essa questão e eu comecei a observar que eu poderia retomar, eu nunca fui um bom aluno, tá, Francisco? Mas eu sempre tive outras questões, eu sempre tive a predisposição de chegar na chuva, por exemplo, e sair na chuva para poder fazer qualquer outra atividade. Batia nas minhas costas, você tem que fazer. Beleza, eu vou lá, vou fazer. Eu tive esse insight quando pequeno. E aí eu comecei a resgatar valores, que isso faz toda a diferença. Quando no início, ou no meio, ou dentro desse projeto que você até mencionou, terapêutico para o cliente. E, cara, isso aí eu tenho uma história dentro desse contexto que podia ficar aqui até uma semana contando aqui. Mas é bom saber que vocês da Novo Mundo oferecem toda essa categoria para o paciente, para que ele consiga se envolver com ele mesmo, que é assim, para nós nos envolvermos com nós, para nós acessarmos nós mesmos, é um baita exercício, né, cara? Sim, sim, exatamente. Eu acho que uma coisa que, agora, dando um gancho na sua fala, né, de você falar, putz, quantas vezes eu não era moleque, não era um bom aluno, mas eu saía arrastando o que era necessário. Talvez levou isso um pouquinho para o tempo de uso de droga também. Mas o que a gente tenta trazer para o paciente, para o cliente, isso eu estou usando o cliente preconizando a literatura médica, tá? Nós precisamos atendê-lo corretamente, mas trazer discursos tão mais inteligentes que o traficante. Tão mais inteligentes que aqueles relacionamentos tóxicos que ele teve com alguma esposa, com alguma namorada, com algum colega, com alguma turma de bairro, com alguém que ele se relacionou no trabalho. Nós precisamos trazer algo que dê um link, que dê um start, que faça com que ele entenda essa turma aqui tá tão quanto mais antenada que aquele cara que ficava me esperando que eu só ia passar para pegar uma substância, a quantidade necessária para aquele momento. Né? Então, uma coisa assim super natural da gente trabalhar. Pô, quantas vezes o paciente chega? Não, porque eu fiz isso, andei 5, 10, 15 vezes durante um dia, fiquei de fora de casa não sei quantos dias, fiz um esforço danado para não comer, para não tomar banho, para me sujar, para denegrir a minha imagem, naturalmente, da minha família. E aí ele chega desanimado. Por quê? Por causa da falta da droga. Ele não chega desanimado com o tratamento, porque a questão é o funcionário, o profissional que vem hoje, em conjunto no Novo Mundo, principalmente, está antenado, está enérgico, está no foco e com muito protocolo de triagem, projeto terapêutico singular, projeto terapêutico personalizado, cronograma diário, elaboração diário do dia desse paciente. Então, assim, a gente chega a falar para o paciente, sabe aquele esforço que você fez 5, 6 vezes para ir e voltar todo dia e você não se cansava? É o mesmo esforço para ficar limpo, não é mais. Ninguém está te exigindo mais. É só o mesmo esforço. A régua é igual. Mas aí que tá, ainda existe uma estatística de que são poucos que têm essa capacidade de percepção. E aí falar, porra, eu quero ficar limpo. E aí, novamente, eu trago para você essa questão de adaptar a recuperação. Por isso que nós precisamos capilarizar as opções de experiência do paciente. O paciente ele precisa aprender novamente a ir numa padaria, comprar um pão e voltar.
comprar um chiclete e voltar. E comprar uma Coca-Cola na mercearia da esquina e voltar. Uhum. Ir se matricular numa academia e voltar. Ir todo dia frequentar essa academia e voltar. E aí nós vamos dando opções para o paciente, fazer uma caminhada na cidade em torno, por exemplo, do centro terapêutico, que tente reproduzir o máximo possível um repertório que ele teria na cidade dele, e voltar, sem o uso de droga. Fazer testes toxicológicos, testes de etilômetro, testes de queratina, que seria do cabelo, testes de sangue, exames, e ver isso só dá negativo. Começar a gostar de fazer, porque o cara às vezes está acostumado a ir no psicólogo, no psiquiatra ou em casa, ele chega e acaba dando positivo. Aí a família, o pessoal, tá vendo? Sabia? Pois é. Mas quando dá negativo, ninguém fala, ó, tá vendo? Eu garanto que vai dar negativo. Eu confio no que você está fazendo. Eu sei aonde nós estamos indo. Pô, o cara olha para você e fala, meu, até que enfim, né? Alguém acreditou, né? Até que enfim, cara, um negativo que alguém agradece. Sabe, eu acho que a gente precisa. Aí eu vou mais um pouco além, tá? Aproveitar aqui, já eu vou um pouco mais além. Hoje, o profissional que quer trabalhar com dependência química, que trabalha com dependente químico em recuperação, ele tem que ter o tesão de ver esse paciente com uma manutenção sadia, com uma alta médica. Não estou falando de cura e nem de encerramento de tratamento, estou falando de manutenção, né, e de uma alta médica. Falar, pô, esse cara se tratou, eu atingi o meu objetivo. Eu tenho um projeto, eu tenho uma metodologia, eu tenho um protocolo, eu tenho material didático para oferecer para essa turma que está chegando. E outra coisa, essa turma que está chegando, essa meninada que está chegando, não é meninada clássica lá de trás. Às vezes estão usando droga que tem gente que acha que, opa, eu tô aqui há tanto tempo, trabalho com isso há tantos anos, meu, estão usando droga que você nem faz ideia. O modo de operação da mente dessa meninada, dessa geração Z, geração Bubble, geração Y, essa meninada não pensa da forma que umas gerações atrás pensavam. Então, o profissional tem que estar pronto e falar, cara, ele está aqui, eu vou investir o meu tempo para o sucesso dele. Porque é fácil o cara sair, usou, voltar. Quando o cara sai e deu certo, mérito nosso. Eu tratei esse cara. Quando o cara sai e usa, culpa dele, né? Ele que não absorveu. Não. Enquanto ele estiver em nossas mãos, sobre a nossa responsabilidade, se o paciente não tem a capacidade de se adaptar, então somos nós que temos que ter essa capacidade por ele e elaborar além, sair da curva, mudar o modo de atuação, não se entregar para simplesmente a questão de esse aqui usou, perdeu, esse é na próxima, o segredo está na próxima, não tem próxima. É essa vez. É agora. E aí eu vou fazer um comparativo, assim, para quem está acompanhando a gente, está entendendo do assunto, um vendedor de carro, ele não vai esperar o segredo estar na próxima. Nós não vendemos carro, nós trabalhamos com vida. Mas eu quero dar esse ímpeto do tipo da conquista, do ganho. Né? Nós precisamos entender que quando alguém nos procura, é agora, o momento é agora. Demorou, às vezes, 20, 30 anos para esse cara encontrar um tratamento adequado. Esse cara chega traumatizado de ter passado em mão de profissionais, muitas vezes, despreparado, que fazia algo muito no amador, ou abrir uma comunidade, porque eu vou abrir porque talvez esse seja o meu propósito de vida. Há tratamentos e tratamentos. Exatamente. Mas o profissional, o tratamento profissional técnico, ele é baseado em profissionais, não em amadorismo. O que eu estou falando aqui está indo um pouco além, eu estou colocando um passo aqui, difícil às vezes para as pessoas escutarem, mas é a realidade. Nós estamos em 2023, nós não estamos em 1950, 1960, 1970, onde não se tinham tratamentos, começaram a vir na década de 80, em 90 começou a melhorar alguma coisa, em 2000 começaram a se entender que precisava de um CRF, de um CRP, de um CREMESP, de um COREM, entendeu? Para começar a ter fiscalização a partir de 1910, de 2010, 2015 para frente. Então, assim,
Gente, tratamento é investimento de profissionais. E, naturalmente, a gente vai atingir os pacientes nessa questão. Muito legal. E assim, toda essa equipe, tudo isso que você falou, esse conjunto da ópera vai impactar diretamente o paciente, porque ele vai ter acesso a cada conteúdo, do mesmo jeito que o paciente é singular e nós trabalhamos com a pluralidade dos pacientes, também a nossa parte quanto equipe, nós somos singulares. E a nossa entrega vai depender do que nós estamos trabalhando em prol ao conhecimento daquilo que nós estamos desejosos a fazer. Né? Então faz todo sentido o que você fala. Eu acho que é até bacana dar uma cutucada, dar uma, né, mexer a figueira aí, porque assim, chega, cara, chega de ter acesso a árvorezinha pintada de pezinho branco, a porteirinha branquinha. Cara, chega dessa parada aí. A gente precisa falar de recuperação, né? E assim, o índice de recuperação, claro que isso aí é de pessoas para pessoas e vai de acordo com o que o cara quer envolver mesmo na recuperação. E ele, se aí você falou uma coisa que também eu vou retomar, se ele não tem essa adaptabilidade, eu preciso fazer por ele no sentido assim de mais consciência, trazê-lo para mais consciência. Esse exercício é fantástico. Mas muitas das pessoas e dos profissionais que tem aí, ele não tem essa questão de pensar a mais. É só aquele funcionário que bate o cartão 6h30, 5 horas da tarde e vai embora, velho. E que custa você ficar mais meia hora ali trocando uma ideia? Talvez o cara precise daquele momento, talvez aquilo ali, ele passou durante todo o dia inteiro sem falar com ninguém, aquela hora ele teve um insight de falar, pô, eu preciso falar isso aqui. E aí? Será que eu vou bater meu cartão e vou embora? Ou vou deixar na passagem do plantão noturno, falar, olha, dá uma olhada, fica... Meu, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí, bom, quer concluir para a gente já ir para o outro? Não, sim, só é uma coisa que é importante, porque eu imagino que tem profissionais da área assistindo a gente, né? Uhum. É aquela coisa, a partir das 18, se nós não dermos atenção, o traficante vai dar. Parece até meio chulo, né? Meio besta falar isso, mas a verdade é essa, a gente continua brigando com o traficante, que é o cara que está lá sentado na mureta, o cara que está lá sentado no meio-fio, de noite, de madrugada, com a garantia, com a certeza que o cara que está hoje sob as nossas responsabilidades em tratamento, ele vai abandonar e ele vai voltar, ele vai fraquejar. Então, quando você fala dessa meia hora, desses 40 minutos a mais, dessa 1 hora a mais, que seja de 1 minuto que fosse, é para surpreender o paciente. Ele fala, pô, mas não era para você já ter ido embora? Eu falei, mas eu tô aqui. E aí o cara fala, pô, esse cara tá comigo, né? E aí você dá a ele a questão da autonomia e ele começa a enxergar o protagonista da história. Sim. E aí a gente, vamos falar um pouquinho sobre a atuação individual, né? Dentro do tratamento a gente tem alguns apontamentos, né? Claro que aí entra muito categoricamente o trabalho do conselheiro em dependência química para trazer para perto esse sujeito, para poder não fazê-lo entender de fazer entender, mas propor para ele possibilidades de entendimento que talvez nos outros tratamentos dele que ele não conseguiu ter acesso. E aí eu, como conselheiro em dependência química, tenho eu diria que é um laboratório. Né? Eu tenho esse cara perto de mim que eu posso conscientizar ele de maneiras pelas quais ele nunca teve acesso. E aí, atuação no individual. Quer falar um pouquinho sobre isso aí? Legal, Jairo. Acho que a gente pode falar usando aí o conselheiro em dependência química, que é uma função em extinção, no meu entendimento. Diga-se de passagem, né? É difícil hoje você encontrar um conselheiro que tenha naturalmente eu entendo o conselheiro em dependência química, a grande maioria, muitas vezes é o dependente químico que entrou em recuperação e hoje vive ela. Exato. E aí ele acaba se mantendo na área, até que tem uma formação secundária ou terciária, ele pega também isso para si, de poder levar a mensagem, de poder trazer espiritualidade para o ambiente, de poder ter uma troca sincera com esse paciente, que muitas vezes não tem em quem se espelhar como referência, né? E aí essa questão desse conselheiro, né?
ele é o melhor indivíduo para facilitar a participação do paciente. Porque muitas vezes quando ele olha para o paciente em dificuldade, ele fala: olha, eu já vivi eu já estive onde você está, eu troco de sapato com você nesse momento, eu vivo muitas vezes isso, mas aí a gente precisa ir um pouquinho além. Para um conselheiro de independência química hoje, ele realmente conseguir persuadir o paciente que está em tratamento, ele tem que também ter uma vida social. Então, por muitos tempos, isso não acontece não se repete tanto quanto antigamente. Mas muitas vezes o conselheiro, o terapeuta, independência química, o monitor, né, da equipe, ele acabava também se institucionalizando no ambiente. Isso é prejudicial pra caramba, né? Pois é, porque ele se tornava assim uma ferramenta, um bom facilitador de reunião, um bom condutor da laborterapia, assim, nos ambientes de comunidade. Mas ele muitas vezes se mantinha em sobriedade porque ele estava também naquele ambiente e não saía para práticas sociais. Então, hoje eu acho que a gente faz esse inverso. Fica aqui uma dica, uma sugestão também para quem está nos acompanhando, e é assim que a Novo Mundo trabalha. O nosso terapeuta, ele além dele ter que buscar se é que já não tem, no nosso caso já tem uma formação acadêmica, secundária, terciária, de nível superior, até de pós-graduação, ele tem que ter uma vida social ativa. Tem que ir para a academia, tem que fazer uma atividade esportiva. Os nossos pacientes são muito ativos. Então, para você ter uma ideia, a gente está na época do beach tênis, né? Nossa concierge, nós temos a concierge terapêutica, que é uma ferramenta exclusiva Novo Mundo. Ela organiza essa saída terapêutica de ressocialização e o terapeuta vai junto e vai jogar junto. Vamos para o camping, passar um dia, brincar de paintball, vai tomar bolinha na cabeça, na canela e vai viver junto. Por quê? Porque aquela realidade antiga do eu usei a mesma droga que você, eu usei no mesmo bairro que você, eu usei na mesma década que você, a gente tomou paulada junto na mesma greve, a gente estudou na mesma faculdade, no mesmo centro acadêmico, isso está se perdendo. E aí, então, você precisa começar a trazer experiências novas no dia a dia com esse paciente. Para quando chegar no centro terapêutico, o cara fala: pô, esse cara tomou bolada comigo, esse cara se afogou no lago comigo, esse cara pulou na areia comigo, nós brincamos junto, nós derrubou café que nem eu derrubei quando a gente foi no shopping tomar um café. Então, assim, a gente precisa reproduzir, é o que eu estava falando lá ainda da neuropsicologia, uma memória afetiva muito, muito próxima com esse cara. E precisa partir a ação do terapeuta, do que simplesmente: olha, eu sou um adicto em recuperação, então senta aqui, escuta o que eu estou falando, porque... Não. Isso, como você falou rapidamente, se tornou retrógrado, né? É preciso se atualizar, preciso estudar, e é preciso seguir esse novo teor de tratamento, de atendimento que o nosso público está exigindo. O público e aí, está exigindo isso. O que a gente está falando, gente, para você que está chegando agora aí pelo canal, nada mais, nada menos que treinamento de habilidades sociais. E isso faz parte e faz toda a diferença quando eu faço nas condições fora, como conselheiro em independência química, que a gente já falou, também está em extinção, é um profissional que tão, assim, é porque eu fiz alguns cursos, né? Você vê os caras dentro de sala de aula, aquele gás todo, folhando a planilha, a apostila, e prestando atenção e tal, e participando. Na hora do campo, cara, parece que nada daquilo funcionou, e aí é o meu jeito que eu vou colocar para a pessoa fazer. E a gente sabe que esse caminho não dá certo. A gente sabe que esse exercício não dá certo. E as coisas precisam ser adaptáveis a todo momento. E o treinamento de habilidades sociais é exatamente isso. Passar dificuldade aqui de desemprego, passar dificuldade com relação a se socializar-se. A relação, né? Relação é diferente de relacionamento. A minha relação com as pessoas, como que faz acontecer? Os meus relacionamentos, eles são bons, eles são ruins? De que forma eu lido com todas essas dificuldades aqui fora? E aí eu levo
tudo isso para dentro de setting terapêutico, e faz todo sentido que talvez um paciente tenha uma identidade comigo que já viveu alguma coisa parecida. E aí, no montante de informação, parece que o desabrochar acontece, né? Eu acho que até é legal a gente aproveitar, estamos aqui quase que na metade da live, assim por se dizer. Nós não estamos falando, às vezes o pessoal está falando, os meninos estão muito flexíveis, muito permissivos, né? Estão muito lúdicos. Não, o que a gente está falando aqui é a realidade. Nós vivemos hoje um momento de transição, um momento de descobertas, um momento de realmente, como a gente falou lá no começo, de cutucar o ambiente profissional, né? E vou dar um exemplo prático. No Novo Mundo hoje, o paciente ele pode trazer o seu notebook e o seu celular. Nossa, como assim? O cara vai estar com o notebook e o celular? Não, não é bem assim. É uma questão técnica, terapêutica. Para que esse cara vai usar celular? Para que esse cara vai usar notebook? Quando que ele vai usar? Esse cara trabalha, não trabalha? Esse cara estuda, não estuda? Esse cara precisa ver os filhos? Esse cara precisa se apresentar para o chefe? Então, assim, não é simplesmente evoluir, tipo, olha, agora nós temos uma área onde existe algo mais comercial. Não, não, não. Continua mais técnico do que nunca. Exatamente. Só que agora é com profissionalismo. Não é com amadorismo. Pode ser, em algum momento, Jairo, artesanal. Porque a gente não conhece o próximo paciente que vai chegar. Eu não sei o quanto que a família vai me fornecer de informação, eu não sei o quanto que esse cara já foi atendido por outros profissionais, esses profissionais antigos vão ter a sabedoria de entender, pô, cara, ele tá no Novo Mundo, tô dando exemplo do Novo Mundo, porque eu tô no Novo Mundo, né? Sim, sim. Esse cara tá no Novo Mundo, putz, se eu der informação, realmente vai ter encaixe, ele vai ter acesso a uma didática diferenciada, e realmente quem está lá vai trabalhar para descobrir uma forma, para realmente encontrar um sucesso com esse cara. Então, acho que a gente está falando aqui não é de permissividade, tá? E nem uma flexibilidade desvairada. Sim. Nós estamos falando de conduta técnica, profissional, porque para fazer essas aberturas, quebras de paradigmas, ultrapassar barreiras retrógradas, como a gente falou lá no começo, tem que ter muito tato, muito profissional capacitado e um gabarito de credibilidade com o paciente e com a família muito grande. Sim. Porque hoje nós temos essa capacidade e essa filosofia de sempre deixar muito claro, olha, vai acontecer isso, isso, isso e isso com o paciente. E se der errado aqui, não se preocupe, porque eu já estou te antecipando. Legal. E até mesmo faz isso para o paciente, olha, nós vamos por esse caminho. Pode ser que em meados daqui 2, 3, 4, 5 dias, você vai sentir um desconforto. Não se preocupe, porque eu sei onde eu quero atingir com você. Cara, quando o paciente escuta isso, a família escuta isso, fala, pô, esses caras sabem o que estão fazendo. Exatamente. E aí eles sabem se adaptar à situação. Isso. Então não tem desespero, não tem uma questão de ficar tampando o sol com a peneira, de falar, não sabia, não sei, a culpa não é minha, não é bem por aí. Não, não, não. Se ele, mais uma vez repetindo, enquanto ele estiver sobre os nossos cuidados, e nós entendemos que nós estudamos para chegar e trabalhar nessa área, porque a gente podia estar fazendo networking empresarial, podia estar fazendo CIPAT em empresas, mas não, nós estamos trabalhando com um centro terapêutico. Nós recebemos o paciente em crise, em urgência, em emergência, precisando desafogar, e uma família extremamente doente também, muitas vezes, e a gente precisa conduzir todo mundo para a serenidade. Eu imagino a serenidade, é isso aí. Eu imagino a dificuldade de vocês, talvez, claro que hoje, no passar do tempo, nessa modalidade da oferta que vocês têm, que faz todo sentido na minha vida hoje, na minha visão profissional, diferenciada. O que vocês oferecem é uma modalidade diferenciada de tratamento, por quê? Que você acabou de frisar várias vezes, pelo profissionalismo que vocês entendem que precisa ter. Sai do amadorismo e entra numa outra esfera. Enfim.
E aí a gente mencionou essa questão do celular e do computador, né? E a gente trabalha, né, na questão que, às vezes, o livro azul fala lá no início do livro azul, fala que todo mundo tem o seu fundo de poço. E quando se fala em dependência química, não é só o cara que está à margem, lá está ferrado na vida. O cara que, por exemplo, ele tirou todas as suas categorias da vida, ele pode morar numa cobertura, mas ele está vivendo na margem da sociedade. O cara deve estar com a conta bombando, mas o cara não tem amizade, não tem relacionamento. O que tem lá é a droga de preferência, ele, a conta cheia de dinheiro e mais ninguém. Então é isso que a gente está falando. Né? O cara ele ainda não perdeu todas as suas características como ser humano por conta da droga, né? Eu fui além, né? Eu fui o cara que eu acho que eu entrei 10 vezes na fila. E eu fui com força, com vontade mesmo. Mas, cara, eu sou um remanescente, estou aqui. Né? Assim como um monte de gente está aí, né? Para poder falar sobre qualidade de recuperação, enfim. É o que a gente vem. Até você estava pegando um pouquinho de. Hoje, trabalhar com dependência química, você, além de tem que ter o psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, farmacêutico, técnicos especializados, conselheiros em dependência química. A Novo Mundo hoje também desenvolve um trabalho de coaching especializado em carreira e vida, né? Um atendimento específico para a família. Né? E também você sabe a minha formação na área de ciências sociais, né, também. Por quê? Porque a gente não está falando mais do uso de droga apenas. Você está falando o cara que vive à margem da sociedade. Às vezes a margem da sociedade dele, ou da sociedade que ele habita, é estar disposto a um divórcio pelo uso da droga. É ter perdido, talvez, a oportunidade de uma entrevista para levantar o nível de cargo empresarial dele, de diretor para superintendente. Aquilo para ele já pode ser fundo do poço. Não se há necessidade hoje de esperar um paciente chegar literalmente a uma moradia, um desabrigo social, a uma cracolândia, que eu falei que eu não ia citar isso, né? Estou falando, né? Mas essa questão é trazer um tratamento de dependência química moderno. Né? Qual que é a interação social desse indivíduo? Como que as áreas de psicologia, psiquiatria, enfermagem podem contribuir, né? Não, além de conduzir, mas contribuir. Muitas vezes esse paciente ele precisa saber que o profissional está à disposição, que existe uma prescrição médica, mas que aquela não... Antigamente se dava muita prescrição para... martelava o cara e pronto, deixa ele aí e a gente entrega para a família daqui 6 meses e fala que ele está limpo. Não. Nós temos o nosso psiquiatra hoje aqui atuante, o doutor Frederico De Martin, é um cara que, ele se desdobra para explicar para a família, além do que é a doença, o que é a recuperação. Né? Porque muitas famílias estão muito mais doentes que o próprio dependente químico, por conta de ter passado por um histórico com o cara, a família fica totalmente sem noção de nada. Não, e a questão de evolução do indivíduo para com ele mesmo, Jairo. Sabe, um paciente que chega intoxicado, muitas vezes ele vai precisar de uma medicação, de uma prescrição. Mas se não tem uma comorbidade associada, não que a dependência química não seja uma comorbidade, ela é, mas ela pode ser estabilizada. E muitas vezes sem o uso da medicação. Mais um, mais um que depois vão pescar aí para virar meme, né? Exatamente. O que eu quero dizer aqui é que se o paciente está engajado, a equipe profissional está engajada, o psiquiatra, o nosso psiquiatra, além dele fazer, ele não faz só um atendimento de receita, faz um atendimento de confraternizar com o paciente. Como é que você está? O que você está sentindo? Qual que é o seu projeto de vida? Nós estamos te ajudando ou não? E nós temos as nossas reuniões de equipe toda quarta-feira, e o psiquiatra fala, eu atendi esse paciente e nós não estamos atingindo ele. O que nós vamos fazer? Eu atingir esse paciente, nós estamos atingindo, o que mais nós vamos fazer por ele, então? Porque foge do âmbito psiquiátrico da saúde mental, de precisa de uma prescrição e ele vai viver o resto da vida. Não, olha, gente, e nosso psiquiatra, ele é
Indiana Jones mesmo, ó, vou evoluir o caso, hein? Vou reduzir aqui, vou tirar um pouco aqui. Vamos lá, doutor. Por quê? Porque no final de tudo, para eu não ter mais o estigma do dependente químico, e aí eu estou dando talvez a chave do tema da nossa live, qual que é a maior adaptação que a gente pode fazer na nossa área? Tirar o estigma de dependente químico e fazer com que o cara que procure um tratamento como o nosso se torne um membro ativo da sociedade. Ponto. Esse é um resultado top. Top. Esqueci, tá lá no top trends da membro ativo da sociedade. Qual que é a forma de você não estigmatizar um dependente químico? É torná-lo um membro ativo da sociedade. Não que quem é membro ativo da sociedade não precise de uma medicação, não precise de uma terapia, não. Mas o dependente químico, se ele consegue sair desse estigma e vir para um lado de atuante, membro de referência, indivíduo capacitado, acionado no profissional, no social, no familiar, com credibilidade. Pronto. Esse cara não volta essa droga. Show de bola, show de bola. E é esse insight que o cara tem que ter. Uma vez um cara na equipe que eu estava trabalhando, inclusive dentro de uma instituição, aí o cara falou, ele falava assim, você pegou a ideia, velho? É bem isso, cara. É bem isso. Se você vacilar, eu aprendo. Sempre falavam para mim. Vacila contando para mim que eu aprendo. É isso. E assim, nós sabemos que é um trabalho de formiguinha, porque é um trabalho que não diz respeito só a nós, diz respeito com o conjunto, né? E aí eu estava vendo esses dias a diferença de colisão e acidente. Acidente é algo que acontece, acidente de carro, por exemplo, algo que acontece por intempéries, por negligência, por imperícia, enfim. Mas a colisão é algo que você colide, juntou. E quando juntam o paciente e a equipe e a família, cara, não tem para ninguém. Acontece o boom da recuperação. Acontece, e é mágico quando isso acontece. É muito louco. E agora, a gente está quase terminando, mas eu queria afetar um negócio aqui bacana aqui. Como o paciente ele escolhe o ambiente ele quer permanecer estando em recuperação. Porque ele sabe que, de repente, ele vai voltar para casa, ele vai encontrar alguma coisa que, ele só viveu 40 anos dentro do ambiente, por exemplo. Ele só viveu 18 anos dentro do ambiente. Então, ele sabe exatamente a composição de cada integrante da microsociedade que é a família. E aí, como que ele conduz, né? Como que ele escolhe esse ambiente, como é que ele faz isso acontecer de uma maneira já aplicada dentro da comunidade, mas trazida para o meio? Vou, talvez, essa custa caro, né? Essa vou dar de graça. O paciente tem que manter vínculo, Jair. O paciente que vai ficar limpo, ele mantém vínculo com o centro de tratamento, ele mantém vínculo com os grupos de autoajuda, ele mantém vínculo com aqueles companheiros que estão em recuperação, ele mantém vínculo com os profissionais que o atenderam, porque isso não significa que seja também no mesmo centro de tratamento. Vínculo é a chave. Que o cara vai chegar em casa e vai escutar a mãe falar, filho, você vai ser para usar droga. Não é óbvio. Mas se ele está sendo bem conduzido, se ele está vinculado, alguém já contou isso para ele antes. Amigo, você vai voltar para casa. Na primeira semana, você vai escutar sua mãe todos os dias. Você vai para o Narcóticos Anônimos, para o Amor Exigente, para o grupo da sobriedade. Vai usar droga. Por quê? Porque você reproduziu só isso antes de sair de lá. Mas eu tô te contando isso antes, então isso não é desculpa para o seu uso. Isso não é justificativa para o seu uso. Isso não é uma reserva temperamental sua que, mais uma vez, você vai se auto-enganar e vai usar droga. Então, a gente precisa manter esse vínculo e o cara falar, sabia que esse cara... E aí, quando a mãe falar isso para ele, eu estou usando a mãe, mas pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o pai. Você acha que ele vai lembrar do traficante? Ele vai lembrar de mim. Enchendo o saco da cabeça dele lá. Ele vai lembrar do profissional, cara, suando.
às 9 da manhã para dar espiritualidade para ele, às 14 horas para dar terapia racional emotiva, no atendimento de cognitivo comportamental, sabe? Numa reunião de sentimento, falando, cara, não desiste, não abandona, isso vai acontecer, vai ser dessa forma, diversos estão passando por isso. Né? Então, assim, o ambiente familiar, isso a gente está contando, talvez, com um ambiente familiar que não foi preparado também. Porque se a família cria um vínculo com a instituição ou com profissionais, não Também que ela faz vai tudo estar preparada, né? Não que ela vai ter todas as respostas e toda a habilidade para lidar quando o dependente químico voltar. Mas vai estar um pouco melhor nesse entendimento. Mas independente da família, estamos falando do cara que procura referência. Né? Esse cara que procura referência é vínculo. É vínculo. É olhar e lembrar daquelas... Que nem a gente falou desse usou, perdeu, né? Mas você falou de uma outra boa aí, de uma coisa bacana, né? Que eu falei até aqui há pouco do se vacilar, eu aprendo, né? Então, essa coisa, pô, cara, qual é o maior objetivo? Chegar um ano limpo? Vamos chegar um ano limpo. Um terapeuta, um psicólogo, ou o técnico em dependência química que atua com esse cara, tem que, sabe, lidar com o bril do paciente. Exato. Tocar ele, mexer com ele, desafiar ele. Ainda mais essa meninada que tá chegando, que, meu, são 400 vídeos que os caras assistem por hora antes de dormir, só passando no Reels do Instagram. Então, você precisa cutucar, você precisa mexer, o profissional tem que marcar a passagem dele na vida do paciente. Muito bom. Tem que marcar, sabe? Fazer uma reunião e montar voltada para aquele cara. Hoje eu vou trabalhar com esse paciente. E o cara sair de lá, assim, é com você. Sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei agora? Mário Sérgio Cortella. Trabalhe com as condições que você tem e dê o seu melhor com as condições que você tem, porque depois, velho, depois você vai arregaçar. E as suas condições vão ser melhores, e o seu desempenho, o resultado vai ser melhor. Tá fazendo o melhor, tá fazendo o seu melhor ou tá fazendo o que você pode? Tá fazendo o seu melhor nas suas condições ou só naquilo que lhe é ofertado? É isso. Né? Isso de tudo mais que ou menos por aí. Ó, infelizmente a gente está chegando no final, mas acho que dá para avançar mais um pouquinho aí. Ó. A identidade do adicto. Questão essa, né? Porque eu, por exemplo, né? O que eu vivenciei e que eu vivo por aí, eu sou participante de sala de narcóticos anônimos, sou servidor de narcóticos anônimos, enfim. O que eu vejo por aí, muitas das famílias e muitas das pessoas, muitos dos grupos que participam, essa questão de ser adicto, eu percebo que pode ser algo que faça o sujeito voltar a usar drogas, velho. E aí, eu preciso, agora a gente está trazendo, né, essa possibilidade desse engajamento do conselheiro em dependência química e outras partes da equipe também, todos engajados, né, em fazer algumas nomenclaturas que vão fazer a diferença para o cara, e você entrega como repertório para ele reproduzir lá fora. E aí eu falo, identidade do adicto. Será que eu preciso permanecer nessa parada que eu sou um cara eternamente, sabe, igual boi, você pá, tudo bem, eu vou ser um cara assim, mas será que a minha vida não pode mudar de acordo com que as minhas perspectivas? Será que a minha vida não pode mudar de acordo com as condições? Porque a vida é cíclica, como já citei. E aí, vamos falar sobre isso um pouquinho? Essa aí, ó, quem estiver assistindo, quem assistir depois, vai dar uma reunião e muda o sentido de um centro terapêutico que a gente vai falar aqui. Tem um grande problema, como a gente já falou, do estigma, da doença, né, do adicto. Infelizmente, as pessoas inverteram. Né? O que vem antes, a dependência química ou o adicto? Provavelmente, não estou falando no entendimento pessoal, a dependência química ela nasceu antes, no sentido de que, quando eu vou para um grupo de autoajuda e eu descubro que eu sou adicto, eu levanto a mão e falo, eu sou um adicto, eu já era muitas vezes o dependente químico em degradação. Então, o grande problema está a pessoa achar que, agora eu descobri por que eu abandonei tudo, porque eu não tenho compromisso, porque eu não tenho responsabilidade,
porque eu acabei com a minha vida, acabei com a minha família, só uso droga, continuo usando droga, faço tudo pela droga, amo só a droga, quero só a droga, me dá droga e vocês são uma droga e eu também sou. Putz, Porque é eu sou nesse caso. adicto. Porque eu É sou nisso. adicto. Prum, pá, estampou, carimbou. Não. Isso não é adicção. Quando um dependente químico faz o caminho correto de se identificar como adicto, e ele está dentro de um grupo de autoajuda, numa instituição onde adictos estão em recuperação, em sobriedade, em abstinência, pagando suas contas, com família estabilizada, ou restabelecendo as suas vidas na sociedade, peraí, a minha referência do que é adicto está errada. Muda. Adicção não é doença, adicção é sucesso. Adicção é recuperação. Eu sou um dependente químico, sofro de uma doença, o meu desejo, a minha soberba intelectual das oportunidades faz com que eu busque sempre a droga. Agora, se ver como um adicto, peraí, que isso aqui, cara, eu sou adicto? Tá, mas quem é adicto? Se tem grupo aberto, se tem grupo autossustentado, se tem grupo que vive em anonimato, se tem contas pagas, se tem uma irmandade, uma confraternização, pessoas que sobreviveram ao uso abusivo da droga. Adicção não é doença. E aí eu estou tentando te trazer um pouco de o que eu entendo por ser um personagem, uma personalidade adicto. Uhum. Eu vivo em paz. Adicção, para mim, é quanto que eu estou disposto a subir o nível de qualidade da minha vida. Não é o quanto que eu estou disposto a viver na migalha. Uhum. Porque as pessoas acham que, então eu preciso falar da minha doença, de quanto que eu perdi. Não, isso aí você precisa identificar, companheiro. Você precisa saber de onde você veio. Você identifica que você não quer voltar para lá. Isso. Mas da onde você quer seguir para uma vida plena, para uma vida consciente. E aí eu posso trocar aqui um pouco com você, talvez quem esteja nos assistindo, que é um adicto em recuperação, que frequenta os grupos, a minha referência dentro do grupo tem que ser o cara que está limpo. O cara que volta, o cara que abre a sala, o cara que tem anos, que vem trocar ficha, que quando um recém-chegado, ou quando alguém fala, troca a ficha para mim, pô, esse cara é referência. O que esse cara faz da vida? Não é o quanto que ele tem de dinheiro na conta. Sim. Mas o que esse cara faz da vida? Adicção. Adicto é recuperação. Eu sou responsável pela minha recuperação. A doença eu já tinha. Agora, aí que está o nível de consciência do indivíduo. Muitos querem se tornar ou continuar procrastinadores, se achar manipuladores de algo. Uhum. Manipulador é Marcelo Odebrecht. Esse cara é manipulador, velho. Eike Batista. Não estou falando de política, não. Estou falando de coisas aí do mundo. Entendeu? Esses caras são manipulador, velho. Adictos usuários de droga que acho que é manipulador, cara. Precisamos acabar com essas coisas de então eu sou adicto, então eu sou manipulador, eu sou desonesto, eu sou egocêntrico. Não, a sua doença te mantém numa ambientação egocêntrica que impede que você cresça na tua vida. Porque o adicto em recuperação que mantém isso aqui vivendo, esse grupo, o centro terapêutico, as comunidades, esse cara vive em recuperação. Esse cara é compromissado e responsável pela espiritualidade que rodeia o sucesso de um tratamento ou de um indivíduo, principalmente do dele. Né? Não vive no total isolamento. Aí sim seria o egocentrismo da doença. Show de bola, show de bola. Acho que essa perspectiva, muitas pessoas aí tiveram um insight com essa nossa fala hoje. Porque, cara, chega de amadorismo dentro de recuperação, dentro de centro de recuperação. Chega dessas falas prontas. Vamos sacudir a poeira e entender um negócio diferente. Acho que essa é a proposta que foi colocada aqui para a gente. Cara, só tenho a agradecer mais uma vez que você tenha aceito o nosso convite. Espero que outras vezes possam vir para a gente discutir a respeito de outros detalhes. E aí a programação do Recuperação em Foco está mudando a partir de março. De repente a gente faz aí uma feijoada, aí, ou terça ou quinta, e a ideia é fazer um bate-papo, uma discussão de casos aí dentro da programação. E aí fica a dica para os outros canais que ainda não têm, né? Discussão de caso em alguns canais não existe. Então eu quero ser aí um dos... Eu quero não, seria muita pretensão. Essas pessoas que estão aqui, né, fazendo esse movimento do Recuperação em Foco, né,
ser borbulhante, e a gente tem essa ideia de trazer para as pessoas discussão de casa, porque faz toda a diferença, tanto na vida do cara que está atuando, quanto na vida do familiar, para entender um pouquinho do que se trata, dentro dos centros terapêuticos, enfim. Considerações finais, para a gente já ir terminando. Sucesso ao Recuperação em Foco, sucesso, Jairo, a todos os envolvidos, muita força, muita fé, muita esperança, muita perseverança. Conte conosco, estamos aí para falar como eu falei, do sucesso, para falar da sobriedade, da abstinência, de novas formas de atuação. O que for necessário para encontrar a solução e sair vitorioso disso tudo, pode contar com o Novo Mundo, pode contar comigo. A gente vai estar sempre à disposição 24 horas. Um beijo grande a todos que estão participando agora, os que vão nos assistir mais tarde, em algum outro momento. E é isso aí. Precisando, é só chamar. Legal, legal. Obrigado, Francisco. Essa é a parte da espiritualidade, né? Trazer espiritualidade para todos os ambientes e falar sobre recuperação, nada mais, nada menos que você trazer a espiritualidade através da sua vivência, da minha vivência, da nossa vivência, questão de experiência, etc. Bom, pessoal, quero agradecer vocês que vieram aí pelo Facebook, deram aí o seu joinha, vocês que vieram pelo YouTube também, aciona o sininho, gente, para vocês receberem aí as notificações. A gente está diferenciando a programação no Recuperação em Foco. Eu acho muito interessante o leque se abrir, né, porque é um canal de informação, então que a gente ofereça todas as informações possíveis e necessárias para as pessoas que precisam. Quero agradecer mais uma vez. Amanhã a gente vai ter uma live também interessante, falando um pouquinho sobre a modalidade de outros tratamentos. Enfim, pessoal, fiquem todos com Deus. Obrigado, Francisco. Fica só mais um minutinho para a gente encerrar. Tá bom.